No centro de uma caverna muito escura, um garoto é visto sentado no chão enquanto ofega pesadamente. Em sua mente, sorrisos cruéis o provocam, fazendo pensar que os humanos são cheios de merda. Nesse momento, ele ouve um barulho de deslizamento e olha para ver um lodo gigante aparecer bem na sua frente. No começo, o slime não o ataca de forma alguma, fazendo apenas ficar sentado ali assustado. Então, de repente, o slime corre em sua direção e espirra em sua mão esquerda, que está tão quente que faz sua mão começar a chiar. Depois que ele solta um grito alto de dor, ele ecoa, implorando para que alguém venha salvá-lo. Antes que isso acontecesse, Taka e seus amigos foram vistos na floresta coletando lenha. Depois que eles terminaram, uma das amigas de Taka, Mikiko, surpreende os meninos trazendo um pouco de carne de poke gigante, o que os faz gritar de excitação por causa do quão famintos eles estão. Mas antes de comerem, Mikito fica surpreso ao ver que Taka foi capaz de coletar tanta lenha em tão pouco tempo. Taka então lembra que já faz um mês que eles foram transportados para este novo mundo, então ele apenas se acostumou. Aparentemente, pequenas tarefas como coletar madeira são tudo o que eles podem fazer, já que foram classificados em um grupo conhecido como Stay Home Group, que é um grupo de pessoas que não obtiveram uma habilidade mágica ou de trapaça quando foram transportadas para lá pela primeira vez. No entanto, aqueles entre eles que possuem essas habilidades são classificados sob o Exploration Team. Mikito ficou realmente entediado de fazer esses trabalhos chatos, então ele está realmente desesperado para se juntar à equipe de exploração porque eles são os únicos que realmente conseguem se divertir por lá. No entanto, Taka lembra que ele não tem nenhuma habilidade de trapaça, o que significa que ele provavelmente seria morto por um monstro ao longo do caminho porque ele não teria nenhuma maneira de se defender. Nesse momento, os amigos ouvem um farfalhar, então eles olham para os arbustos e veem um dragão gigante saindo deles. Eles acham isso quase inacreditável porque a área em que estão atualmente é supostamente uma zona segura, o que significa que não deve haver monstros lá. Vendo que não querem virar comida de dragão, eles começam a correr o mais rápido que podem. Mas logo antes de serem comidos, um dos membros da equipe de exploração usa sua katana para cortar a cabeça do dragão. Pouco depois disso, o resto da equipe de exploração chega e fica um pouco chateado porque o monstro dragão já foi derrotado antes que eles tivessem a chance de se divertir. Mikito observa tudo isso e começa a ficar com ciúmes deles porque ele é um perdedor impotente. Em condições normais, eles serem transportados para este mundo supostamente concede a todos eles habilidades especiais de trapaça, mas por alguma razão, mesmo depois que Mikito e vários outros chegaram lá, eles ainda permanecem seus eu impotentes regulares. Taka observa que Mikito está ficando realmente estressado por causa disso, então ele diz para ele se acalmar porque ainda há muitos outros como ele que não têm habilidade. O cara que matou o monstro então tem uma conversa com sua colega, que está preocupada com o Expedition Team que partiu em uma missão há cerca de uma semana e ainda não retornou. O cara ouve isso e diz para ela calar a boca porque ele acredita que todos os membros daquele esquadrão são tão habilidosos que é difícil imaginá-los sendo mortos por um monstro, e na verdade ele também se lembra que eles nunca encontraram um monstro que eles não foram capazes de derrotar. O objetivo da equipe de expedição é tentar procurar por qualquer morador local que tenha vivido neste mundo antes de chegarem, e já faz um mês inteiro desde que chegaram, então começam a achar um pouco estranho que não tenham conseguido encontrar nenhum morador local. Pouco depois, Taka e seus rapazes voltam para a base e observam quão pacíficas e organizadas as coisas são por lá, fazendo-os perceber que todos eles se acostumaram a viver lá. No entanto, Misaki tem um olhar triste no rosto porque sente falta da família e está começando a ficar realmente preocupado com eles. Taka entende isso, mas infelizmente, ele diz a ele que não pode dizer com certeza quando eles voltarão ao seu mundo real, mas por enquanto ele acredita que o melhor curso de ação deles seria cooperar e simplesmente fazer o melhor. Mais tarde naquela noite, Taka está tendo problemas para dormir por causa do quão barulhento é. Ele sai para verificar o que está acontecendo e fica chocado ao ver que toda a área foi incendiada com os cadáveres de seus companheiros espalhados pelo terreno principal. Nesse momento, ele olha para longe e vê seu amigo Misaki correndo em sua direção. Ele chega lá e diz a Taki para segui-lo e sair dali ou então algo muito ruim vai acontecer. Nesse ponto, Taki ainda está muito confuso sobre o que está acontecendo, então ele exige uma explicação antes de ir a qualquer lugar. Com isso dito, Misaki apressadamente explica a ele que um grupo de detentores de habilidade de trapaça esperou até que a equipe de expedição saísse e então começou um golpe. E não é só isso porque um membro da equipe de ficar em casa de repente começou a agir estranhamente. Misaki nem tem a chance de completar esta frase quando um cara aparece atrás dele e corta sua garganta. E então, depois disso, voltam toda a atenção para Taka, e então começam a espancá-lo. Depois que Taka oficialmente foi espancado até a morte, o cara de repente ouve algumas pessoas se aproximando. Então ele abandona Taka, deixando-o no chão naquele estado machucado, sem ninguém vindo para ajudar. De volta ao presente, Taka acorda e agora se lembra do porquê ele acha que os humanos são cheios de merda. No entanto, ele não parece se lembrar do que aconteceu antes de desmaiar. Ele olha para frente e vê um slime gigante, que é tão quente que ele sente como se fosse derreter.
Surpreendentemente, o slime não parece querer atacar Taka, fazendo pensar que ele simplesmente não o notou até esse ponto. Nesse momento, suas duas células cerebrais clicam, e ele se lembra que um de seus braços foi comido pelo slime antes. Mas o que ele acha estranho é que o braço esquerdo que foi mordido ainda está perfeitamente intacto. O slime se aproxima dele, o que o faz sentir uma sensação de formigamento, fazendo começar a se perguntar se ele e o slime estão de alguma forma conectados um ao outro de uma forma ou de outra. Seu braço ainda tem um pequeno ferimento, então o slime estende uma parte de si mesmo e, surpreendentemente, usa seus poderes para curar Taka. Como acontece, Taka olha para ele com espanto e reconhece que está a magia de recuperação em ação. Pensando bem, ele pensa de volta e lembra que os ferimentos que ele recebeu enquanto estava na colônia foram todos curados sem deixar vestígios, fazendo começar a se perguntar se foi esse lodo que o salvou. Tudo lentamente começa a se juntar, e Taka finalmente entende que domar um monstro e torná-lo seu lacaio é sua habilidade de trapaça, o que ele acha muito incrível. Ele considera isso uma notícia muito boa porque sabe que para sobreviver neste mundo, ele precisaria de poder, e ele também decide nunca se esquecer daqueles traidores que o traíram na colônia e jura se vingar deles um dia. O propósito desse poder é permitir que ele sobreviva sozinho. Então, depois de reconhecer tudo isso, ele agradece ao slime por tratar todos os seus ferimentos. Vendo que ambos vão trabalhar juntos a partir desse ponto, Taka está ciente de que esse slime vai precisar de um nome, então ele pensa um pouco e finalmente pensa no nome Lily. Taka e Lily saem da caverna e começam a vagar pela floresta até que o estômago de Taka ronca muito alto, fazendo perceber o quão faminto e sedento ele está. Agora que ele pensa sobre isso, ele não comeu nada de verdade nos últimos 3 dias. Tentando encontrar uma solução para sua fome, ele pergunta a Lily se ela seria capaz de lhe fornecer um pouco de comida e água. Depois que Lily dá uma resposta positiva, ela abre um portal acima dele e um grande fluxo de água espirra sobre ele. Taka agora está encharcado de água, então ele se levanta e reconhece que levaria apenas um pouco mais de tempo para que ambos pudessem se entender completamente, então ele informa que humanos não absorvem água de suas cabeças. Agora que Taka conseguiu adquirir um pouco de comida e água, o próximo item em sua agenda é reunir mais lacaios para aumentar seu poder de luta. Ele toma essa decisão e então pede a Lily que lhe empreste seu poder. Taka fez isso porque ele sabe que o poder de luta deles não seria suficiente se ele dependesse apenas do poder de Lily. Além de se proteger de monstros durante a batalha, Lily também teria que protegê-lo enquanto lutava sozinha. No entanto, se houver outros lacaios, ele seria capaz de escolher quais defender ou atacar. Mas ainda assim, seu maior problema está em saber se sua habilidade de trapaça ainda é efetiva em outros monstros ou não. Mas, mesmo assim, Taka ainda é muito grato por ter conhecido Lily porque ele sabe que, diferentemente de outros humanos, Lily permanece para sempre leal a ele e não o trai. Enquanto Taka anda ao redor, ele de repente vê uma armadura mágica, então ele imagina que seria uma boa ideia pegar sua armadura. Taka também quer usar isso como um teste para ver se ele seria capaz de domar e controlar outros monstros. Então, no momento seguinte, ele sai dos arbustos para chamar a atenção do boneco mágico. Mas, infelizmente, ele é incapaz de formar uma conexão como fez com Lily. Então, no momento seguinte, o boneco mágico começa a atacá-lo com intenção assassina. E como Taka não conseguiu estabelecer a conexão, ele sabe que eles não têm escolha a não ser lutar agora. Lily dá o pontapé inicial lançando um feitiço para lançar um ataque ao boneco mágico. Taka fica realmente animado ao ver isso, o que o faz acreditar que Lily não terá problemas para derrotar esse boneco mágico. Mas, pelo contrário, o boneco mágico de repente começa a dominar Lily, fazendo perceber que isso é terrível porque Lily provavelmente seria morta antes de ter a chance de derrotar o boneco. Enquanto Lily está sendo espancada, Taka fica no meio e percebe que ele seria capaz de sobreviver se abandonasse Lily e fugisse. No entanto, isso tornaria tão sujo quanto os caras que o traíram. Então, mesmo que ele não tenha nenhum plano de jogo, ele ainda corre para a batalha em uma tentativa de salvar Lily. Taka então deita no chão enquanto agarra a lança do boneco mágico, impedindo de dar o golpe final em Lily quando, de repente, outro boneco mágico emerge da floresta, fazendo Taka pensar que ele apenas teve uma sorte terrível hoje. No momento em que o vê, ele imediatamente começa a correr em sua direção, fazendo-o lentamente começar a aceitar seu destino de que ele está prestes a ser morto. Mas nos momentos finais, Taka dá um olhar ousado, o que faz com que ele mude sua direção de ataque e derrote a lança do boneco mágico que estava inicialmente atacando Taka. Então, enquanto ele permanece no chão, confuso sobre o que tinha acabado de acontecer, o boneco mágico que o salvou vem até ele e promete sua lealdade ajoelhando-se diante dele. Neste momento, Taka percebe que agora está sentindo a mesma sensação única que sentiu enquanto estava com Lily, fazendo começar a se perguntar se esse monstro também se tornou seu lacaio. Taka dá um suspiro de alívio porque sabe que esteve tão perto de ser deselevado. Ele imagina que esse novo lacaio dele precisaria de um nome. Ele quer ir com o nome de uma flor, então depois de pensar por algum tempo, ele finalmente decide que seu nome seria Rose. Agora que Rose se tornou oficialmente sua serva, ela pede que ela cuide dele daquele ponto em diante.
Marionetes mágicas são conhecidas por terem a habilidade de criar ferramentas mágicas, então Taka decide colocar isso à prova fazendo com que Rose faça para ele uma couraça de madeira. Ela o cria, e Taka fica muito impressionado com o resultado porque, embora seja feito de madeira, é fino e leve, mas também tão forte quanto o ferro. Depois disso, o boneco mágico se deforma e se transforma em Lily. Aparentemente, Lily tem a habilidade de imitar literalmente qualquer coisa que ela coma, então Taka disse a ela para comer o boneco mágico que eles tinham derrotado antes. Posteriormente, Lily informa que ela encontrou algo estranho enquanto estava patrulhando. Taka ouve isso e então diz a Rose para começar a arrumar as coisas para que todos possam ir dar uma olhada. Taka chega ao coração da floresta e fica chocado ao ver Mio, um de seus colegas de classe, morto no chão com uma faca na mão. De todos os alunos, Mio era a única aluna com um coração puro e sempre foi legal com Taka, então parte seu coração vê-la morta no chão. Quando ele vê a faca em suas mãos, ele só pode presumir que um grupo de alunos que derrubaram a colônia a forçaram a desviver. O pensamento que isso faz Taka estremecer de desgosto, fazendo dizer sua nova frase favorita: humanos são cheios de merda. Depois disso, ele diz a Lily para comê-la para que ela pudesse imitar sua forma, o que seria a coisa mais próxima de trazê-la de volta à vida. Depois que Lily a consumiu, Taka vê e deixa cair o queixo ao ver o corpo sem roupa de Mio, porque parece muito diferente do que ele sempre imaginou. Ao mesmo tempo, ele percebe que Lily é capaz de falar enquanto está nessa forma, então Lily explica a ele que agora ela pode falar porque obteve completamente as memórias de Mio. Taka então pergunta a Lily se ela foi capaz de obter a habilidade especial de trapaça que Mio supostamente possui. No entanto, Lily não tem a mínima ideia do que é isso, então Taka apenas diz para ela esquecer e colocar algumas roupas por enquanto porque eles logo irão embora. Depois que Lily se vestiu, ela informa a Taka que há sinais de humanos por perto, que são os mesmos alunos que forçaram Mio a se matar. Lily pergunta a Taka o que eles vão fazer sobre isso, e ele responde friamente dizendo que eles terão que ir e se livrar daqueles bastardos. Como a pessoa que fez Lily absorver Mio, a responsabilidade de qualquer coisa que aconteça a partir deste ponto cairá sobre ele. Algumas horas depois, eles chegam à cabana onde os caras que atacaram Mio estão se escondendo. Então, sem qualquer hesitação, ele diz a seus lacaios para segui-lo para dentro. No entanto, ambos permanecem naquele local e não conseguem chegar mais perto da cabana, porque sempre que tentam se aproximar dela, ambos têm uma sensação estranha e desagradável. Lily então aponta para o canto e diz que a sensação estranha está vindo do canto daqueles arbustos. Taka fica muito confuso sobre o que isso poderia ser, então ele diz a eles que vai dar uma olhada. Pouco depois, ele chega aos arbustos e fica chocado ao ver uma ferramenta mágica em forma de diamante, que é provavelmente a razão pela qual seus lacaios não conseguem se aproximar. Então, sem perder tempo, ele a levanta no ar e a joga no chão, o que agora permite que Rose e Lily fiquem livres daquele fio e da sensação desagradável. Taka olha pela janela e vê uma garota sendo atacada por 3 de seus colegas feios e nojentos, o que só pode significar que Mio não foi sua única vítima. Vendo que Taka removeu a pedra, que provavelmente era algum tipo de repelente de monstros, seus asseclas agora conseguem entrar na cabana. Ele ordena que matem cada um deles, exceto a garota, e também que tentem o máximo para machucá-los primeiro, então Lily dará o golpe final. No momento seguinte, os 3 entram nos garotos, continuando a agredir a garota. Taka não aguenta mais ver isso, então ele ordena que seus asseclas matem os garotos. Enquanto Lily e Rose começam seu ataque, Taka vai até a garota e começa a desamarrá-la enquanto a tranquiliza de que ele não está ali para machucá-la ou algo assim, e depois que ele termina de desamarrá-la, ela desmaia de todo o choque que ela está testemunhando no momento. Taka olha para trás, e antes que Lily dê o golpe final no último dos canalhas, ele primeiro diz a ele para esperar porque há algumas coisas que ele deseja perguntar a ele. Taka olha para o canalha que está se afogando em medo e diz a ele para responder todas as suas perguntas com sinceridade se ele quiser ser salvo. Taka pergunta ao cara se havia apenas 3 deles, ao que ele responde com uma resposta positiva, dizendo que são de fato apenas 3 deles que estão aqui. Taka ouve isso e percebe que foi uma perda total de tempo para ele ter se preocupado com o pior cenário, que é a possibilidade de que um portador de habilidade de trapaça mágica possa estar entre eles. Mesmo que Taka tenha dito antes que iria poupá-lo se ele respondesse sua pergunta, ele ainda não consegue esquecer o fato de que ele é um canalha imundo, então ele agarra a lança de Lily e a usa para esfaqueá-lo bem no pescoço. Lily observa isso e diz a Taka que ele não precisava matá-lo sozinho porque ela poderia facilmente ter feito isso por ele. No entanto, Taka informa que ele planejou matar um deles desde o começo de qualquer maneira, então ele queria fazer isso com suas próprias mãos. Depois que isso ficou claro, ele diz a Lily para limpar os corpos e simplesmente jogá-los em algum lugar da floresta. Taka sabe que Lily provavelmente iria querer comê-los, então ele diz a ela para esquecer porque seria muito ruim para ela ter suas memórias dentro dela. Simultaneamente, ele encarrega a Rose da responsabilidade de cuidar da garota. Ao mesmo tempo, ele imagina que seria melhor se eles não a movessem por enquanto, então ele diz a ele que eles vão descansar na cabana durante a noite, embora ele realmente odeie dormir em uma cena sangrenta. Mais tarde naquela noite, Taka está tendo problemas para dormir porque ele continua vendo o rosto do cara que ele matou em seus sonhos.
Enquanto Taka deita na forma de lodo de Lily como uma cama, ela transforma a metade superior de seu corpo em Mil e pode dizer que Taka está um pouco estressado, então ela o abraça por trás e começa a acariciá-lo. No começo, Taka gosta, mas de repente ele se lembra que esse é o corpo de alguém que morreu, então ele diz a Lily para cortá-lo porque ele sabe que não pode profanar o corpo de uma garota que escolheu a morte em vez de ser estuprada. Então, de repente, Lily assume a forma completa de Mil e senta em cima dele enquanto diz que quer curar sua tristeza. No entanto, Taka ainda diz a ela para cortá-lo porque ele não tem intenção de profanar o corpo de Mil. No momento seguinte, Lily muda de humor e desce para abraçar Taka, permitindo que ele fique com o rosto cheio de Vaterno. Lily então passa a ler uma das memórias reais de Mil, que dizia que ela sempre quis dar seu corpo a alguém que ela amava. Desta vez, Lily quer que Taka seja essa pessoa se isso for capaz de ajudá-lo a lidar com sua tristeza. Lily confessa seus sentimentos de amor a Taka, enquanto gentilmente pede que ele aceite tudo dela. Nesse ponto, o pinto de Taka ficou tão duro que ele não consegue mais resistir aos seus desejos, então ele lentamente começa a beijar Lily, e o resto é história. Então, na manhã seguinte, Lily o acorda e se levanta para cumprimentá-la com um beijo profundo nos lábios. Ao mesmo tempo, a garota que Taka salvou acorda e se apresenta a ele como uma aluna do primeiro ano chamada Shima. Com as apresentações feitas, Taka informa que preparou um pouco de água para ela tomar um banho e se refrescar. Então, quando ela se acalmar um pouco, eles sairão desta cabana e se mudarão para esta base temporária, que é uma caverna. Shima fica confusa sobre o porquê de eles não poderem simplesmente ficar na cabana e terem que se mudar, então Taka explica a ela que esta cabana tinha uma barreira que repelia monstros. No entanto, ele não está mais lá porque quando eles entraram, eles não tiveram outra escolha a não ser destruir a barreira que os estava obstruindo. A ausência dessa barreira significa que é muito perigoso para eles ficarem lá porque ela se destaca demais. Depois que Lily ouve isso, ela pergunta a Taka se ele tem 100% de certeza de que quer levá-la junto, então ele responde, dizendo que a levará junto apenas até que ela encontre um lugar seguro para ficar. No entanto, Lily apenas pensa que Shima não será nada além de um fardo para eles, visto que ela não será capaz de se defender se ela encontrar algum monstro. Taka simplesmente tomou essa decisão porque, devido ao curso dos eventos, ele acabou resgatando-a, e por causa disso, ele não pode deixar de sentir algum tipo de responsabilidade em protegê-la. Lily ouve isso e se apaixona ainda mais por Taka por quão diligente ele é, então ela abraça seu braço enquanto diz que não se importaria em ajudá-lo a proteger Shima. Então, depois que isso é resolvido, eles começam sua jornada de volta para a caverna. No caminho de volta para a caverna, eles já caminharam uma boa distância, então Taka diz a Shima para avisá-lo imediatamente se ela estiver começando a se sentir cansada, porque ele sabe que caminhar na floresta definitivamente cobra um preço do corpo. Então, quando eles estão prestes a passar por um arbusto próximo, um lobo gigante com presas de fogo salta para fora dele e segue na trilha certa para fazer de Taka e Shima seu almoço. Mas antes que eles se tornem lancháveis, Lily saca sua lança e a usa para atacar o lobo, o que o impede de comer Taka e Shima. Lobos presas de fogo são conhecidos por terem a habilidade de cuspir fogo, então no momento seguinte, ele se distancia e abre sua boca para tirar uma grande onda de fogo em Taka e Shima. Mas logo antes de eles se tornarem torradas, Rose aparece na frente deles e usa uma placa peitoral de madeira para bloqueá-la, após o que Lily carrega Taka e Shima para longe da frente de perigo. Taka tenta o seu melhor para ver se ele seria capaz de domesticá-lo assim como ele fez com Rose e Lily, mas não parece estar funcionando, então ele apenas dá a Lily a instrução para matá-lo. Logo após este comando ser dado, o lobo foi morto e Taka olhou para ele com alívio que ninguém se machucou no processo. Embora ele estivesse realmente muito assustado com o lobo, ele diz que eles tiveram muita sorte de terem encontrado ele porque eles seriam capazes de tirar sua carne e transformá-la em uma refeição deliciosa. Mas, pelo contrário, a carne que eles cozinharam tinha gosto de merda de cachorro. No entanto, Lily parece ser a única que gosta. Mas pelo lado bom, agora que Lily absorveu o lobo presa de fogo, eles agora têm um olfato amplificado do seu lado. Então, de repente, Katy informa a todos que ela vai descansar um pouco, visto que ela está muito cansada de uma longa jornada que eles embarcaram até agora. Taka também está muito cansado, então ele e Lily dormem juntos enquanto estão deitados na parte de lodo do corpo dela. Então, algumas horas depois, ele acorda e vê Rose ocupada criando algo. Ele está muito curioso sobre o que isso poderia ser, então ele se aproxima para ver que Rose está realmente fazendo um braço para si mesma. No começo ele fica confuso sobre o porquê dela estar fazendo isso, mas então ele olha para o braço dela e vê que ele está ferido da luta que eles tiveram com a presa de fogo. A julgar pela linguagem corporal de Rose, Taka pode dizer que ela estava tentando esconder isso dele. Com tudo isso, ele ainda não entende o sentido de fazer nada disso porque ele confia que Lily seria capaz de curar Rose com sua magia. Infelizmente, Lily informa que sua magia de recuperação na verdade não pode restaurar partes perdidas do corpo, o que faz Taka agora entender por que Rose estava fazendo um braço artificial para si mesma. No entanto, Rose ainda balança a cabeça, indicando que essa não é sua principal razão para criar o braço. Então, depois de alguns momentos, Taka percebe que ela está fazendo isso porque é realmente possível para ela trocar seus braços e pernas. Então,
Com isso em mente, Taka decide que de agora em diante, além de armaduras e armas, ela deve fazer alguns braços e pernas extras como um ato de precaução simples. Essa será agora a prioridade máxima, então ele diz a ela para carregar o sobressalente com ela o tempo todo. No entanto, ele diz a Rose para ainda fazer o melhor para proteger seus braços e pernas e não tratá-los como algo que pode ser usado e jogado fora. Ele a deixa saber que isso não é uma ordem, mas sim um pedido, porque ele quer que ela cuide de seu corpo o melhor que puder. Depois que ele disse tudo isso, Rose apenas o encara em silêncio porque ela não tem a habilidade de, o que agora faz Taka desejar poder falar com ele. Nesse momento, Shima acorda e menciona que ela está ciente de que a garota ao lado dele não é a verdadeira Nio, mas sim um monstro. Taka fica surpreso ao ouvir que ela estava ciente disso, então ele pergunta a ela o que a entregou. Shima olha para o grupo e começa a explicar que o que deu a entender foi o fato de que enquanto Lily estava lutando, ela nem sequer teve um pingo de medo quando estava lutando contra o lobo presas de fogo naquela época, e ao mesmo tempo, outra coisa que deu a entender foi o fato de que ela sempre chama Taka de mestre em vez de seu nome real. Taka não pode negar o fato de que tudo o que ela disse é verdade, então ele olha para ela enquanto se desculpa por ter ficado quieto sobre isso até agora. No entanto, ele a deixa saber que eles têm trabalhado muito duro desde que a colônia se desfez. Taka sabe que não pode mais esconder isso de Shima, então ele explica a ela que quando a encontrou, ela já estava morta e que ele foi quem se livrou do corpo. Shima ouve isso e olha para o chão com um olhar triste no rosto enquanto se pergunta como vai explicar a morte de Nio para alguém chamado Takaya. Eles não sabem quem é essa pessoa, então Shima explica que Nio é uma ótima amiga de infância e também um membro da equipe de exploração que os protegeu e a Nio até chegarem à cabana. Taka ouve isso e entende que esse cara Takaya ser um membro da equipe de exploração significa apenas que ele é um detentor da habilidade de trapaça, então ele está curioso para saber o que aconteceu com ele depois. Naquele dia, depois de dizer a eles para se refugiarem na cabana, ele foi para a floresta para buscar ajuda da equipe de exploração primária. E naquele tempo, aqueles dois foram emboscados por aqueles canalhas, fazendo Taka perceber a má sorte que eles tiveram. Com tudo isso dito, Taka quer saber se estaria tudo bem para Shima se ele nunca deixasse para a proteção de Takaya se ele e a equipe de exploração voltassem. Ela concorda com isso, mas está curiosa sobre como ele administraria as coisas por si mesmo, então ele a informa que não irá com a equipe de exploração por causa da noite em que a colônia desmoronou. Ele havia tomado a decisão ali mesmo de nunca mais confiar em ninguém além de Lily e Rose porque ele acredita que elas permanecerão leais a ele para sempre. Algumas horas depois, Lily retorna de sua exploração e vê Taka balançando uma katana, fazendo-a pensar que ele está fazendo um treinamento sério. No entanto, ele diz a ela para não levar isso assim porque ele não está levando a sério e só fez isso para passar o tempo. Aparentemente, Rose usou sua habilidade de artesanato para fazer esta katana especial para Taka como um meio para ele se proteger. Depois disso, Taka coloca sua espada de lado e continua a dar um abraço caloroso em Lily, enquanto pergunta se ela notou algo novo enquanto ela saiu para explorar. Várias outras vezes que ela foi explorar, ela nunca encontrou nada ou ninguém. Mas desta vez, Taka ficou bastante surpreso ao ouvir que ela tinha visto uma pessoa nos restos daquela cabana perto da colina. Então, sem perder tempo, Taka vai junto com Lily e Shima para ver se a pessoa vista era um de seus colegas de classe chamado Kaya, que é um membro do time de ficar em casa, o que significa que ele não tem nenhuma habilidade mágica de trapaça. Taka pode dizer que ele não será uma ameaça para eles, então ele decide se aproximar porque ele imagina que pode conseguir alguma informação dele, mas só por precaução, ele diz que apenas ele e Lily irão falar com ele, o que significa que Shima deve ficar para trás. Ao se aproximar do cara, Taka chama Kaga, que fica muito feliz em ver que ele e Mio ainda estão vivos. Kaga fica realmente surpreso ao vê-los, então Taka o informa que ele conseguiu escapar da colônia com Mio bem a tempo antes que as coisas ficassem muito difíceis. Kaga tinha acabado de chegar aqui há pouco tempo, ele pergunta a Taka se ele montou uma base na colina próxima, ao que ele responde, dizendo que ele realmente fez uma base em uma caverna abandonada. Depois disso, Taka informa Kaga que este é um lugar realmente perigoso, e a julgar pela aparência, o lugar provavelmente foi devastado por alguns monstros. Kaga ouve isso e fica realmente chocado. No entanto, ele pensa em relembrar os cadáveres de muitos estudantes ontem na floresta, e ele tem quase certeza de que um deles era um portador de habilidade de trapaça, fazendo começar a pensar que deve haver alguns monstros realmente fortes por aqui. Então, com tudo isso dito, Kaga concorda em deixar aquele lugar e seguir Taka de volta para sua base. No caminho de volta, Kaga reconhece que eles deveriam ser membros do time de ficar em casa, então ele está curioso sobre como eles conseguiram chegar tão longe sem serem mortos ou feridos, o que o faz começar a se perguntar se eles têm um portador de habilidade de trapaça entre eles. Taka não responde a essa pergunta diretamente, e continua perguntando a Kaga se ele é um. Mas para a surpresa de Taka, Kaga apenas o informa que ele teve muita sorte de não ter se deparado com algum encontro com risco de vida. Taka ouve isso, e pensa que não há razão para revelar que ele tem a habilidade de domar monstros, então ele apenas diz a Kaga que ele e Mio também sobreviveram até esse ponto por pura sorte.
Neste ponto, Kaga está totalmente convencido de que são apenas Taka e Mio que estão juntos, fazendo-o gritar de surpresa porque ele acha que isso significa que o fato de eles terem vindo para a cabana agora foi porque ele sentiu que a equipe de expedição poderia estar chegando. Pouco depois, eles chegam à caverna, e Kaga fica bastante surpreso ao ver que há um lá fora. Então, bem antes de todos entrarem, Kaga chama Taka e o informa que há algo que ele quer lhe dizer, mas antes de dizer qualquer coisa, ele gentilmente pede a Lily para entrar na caverna enquanto ele e Taka conversam do lado de fora. Kaga está começando a soar muito desconfiado, então Lily olha para trás enquanto pergunta qual é o motivo, e ele diz que é apenas uma conversa simples entre homens. A princípio, Taka fica bem convencido com isso, mas imediatamente muda de ideia no momento em que Kaga sussurra em seu ouvido e diz que é uma informação suculenta sobre a equipe da expedição, mas ele não acha que seja certo para os ouvidos de uma garota, e é por isso que ele está dizendo para ela entrar para que eles possam conversar em particular. Nesse ponto, Taka está totalmente convencido, então ele olha para trás e diz a Lily para continuar sem ele, e que ele estará de volta muito em breve. Depois disso, Kaga diz a ele que é melhor eles se afastarem mais da caverna porque ele não quer que Mio consiga ouvi-lo. Então, depois de chegar a um certo ponto, Taka diz a Kaga que eles já foram longe o suficiente da caverna, então ele deveria contar tudo logo. Kaga concorda, mas logo antes de falar, ele distrai Taka dizendo para ele olhar para trás, e depois disso, ele inesperadamente corre na frente de Taka e lhe dá um soco direto no estômago, fazendo-o cair no chão. Então, enquanto ele está lá, Kaga começa a rir loucamente e chama Taka de idiota burro que está prestes a ser morto porque ele é tão estúpido e crédulo. A coisa sobre a equipe de exploração que ele sussurrou para ele antes era tudo uma mentira só para que ele pudesse ficar sozinho com ele. Alguns momentos depois, Kaga se aproxima dele e pega a katana que Rose fez especialmente para ele. No entanto, Kaga pode dizer que esta é uma arma que foi feita por um fantoche mágico, então ele começa a se perguntar se ele a encontrou em algum lugar. Agora que sua espada está nas mãos de Kaga, ele sabe que esta é uma situação realmente ruim, então ele junta um pouco de força e pede a ele para mais antes que ele possa terminar a frase. Kaga lhe dá um rosto cheio de punhos, o que coloca Taka em um lugar muito pior do que ele estava inicialmente. Neste ponto, Kaga pensa em Taka como estando em um lugar patético agora, então ele dá uma risada vil enquanto diz a ele que daquele momento em diante, a katana pertence a ele. Aparentemente, ele queria usar a espada assim como ele ia usar Mio no quarto. Taka ouve essas palavras dele e percebe que esse era seu objetivo o tempo todo. Ele imagina que ele e Mio devem ter feito juntos porque ele não acredita que Taka seria capaz de resistir a uma gostosa como ela. No entanto, se eles fizeram ou não é importante porque ele planeja matá-lo de qualquer maneira. Enquanto Taka está deitado no chão, ele pergunta a Kaga como ele vai conseguir se explicar quando ele é o único que volta. Kaga ouve isso e chama Taka de idiota enquanto diz que ele simplesmente contaria a Mio que um monstro o comeu enquanto eles estavam na floresta, e mesmo que ela não acredite, ele a considera uma garota fraca, então ele não acha que ela será capaz de fazer algo sobre isso. Então, nos momentos finais, Kaga pede para Taka dizer suas últimas palavras, e depois disso, ele golpeia a espada em sua direção, e então uma grande massa de sangue é vista respingada. Sim, uma grande massa de sangue havia respingado. No entanto, não era o sangue de Taka, mas sim o de Lily, que é vista com a cabeça aberta pela lâmina porque ela havia pisado antes de Taka ser morto. Kaga fica aterrorizado com essa visão porque ele pensa que acabou de matar Mio, então em seu primeiro instinto ele aponta para Taka e começa a gasligar ele dizendo que nada disso teria acontecido se ele tivesse morrido como deveria. Então no momento seguinte, Taka dá um sinal para Lily e diz que ela pode acordar agora. Kaga fica lá e fica ainda mais aterrorizado quando vê os ferimentos de Mio começando a serem reparados por alguma substância parecida com lodo. Então, depois de alguns momentos, Lily se curou completamente e imediatamente corre até Taka para perguntar sobre sua condição. Ela chega lá e Taka pede desculpas por fazê-la fazer algo tão doloroso, mas ela responde, dizendo que está perfeitamente bem. Kaga está morrendo de vontade de saber o que diabos está acontecendo aqui, então ele pergunta sem rodeios a Taka se a garota ao lado dele é realmente Mio. Taka não vê mais sentido em esconder isso, então ele reconhece que era verdade que ele estava escondendo o fato de que Lily na verdade não era Mio. No entanto, Kaga o atraiu para a floresta em uma tentativa de matá-lo, então ele não é a pessoa certa para apontar dedos. De qualquer forma, isso vai acabar na perda de Kaga porque seu primeiro erro foi ser tão ingênuo em pensar que Taka era um perdedor indefeso que tinha aberturas completas. Neste ponto, Kaga está tão assustado que quase faz uma bagunça em suas calças, então como um último esforço ele tenta usar a espada para lançar um ataque, no entanto ele não é Tanjiro, então Lily é facilmente capaz de contra-atacar e matá-lo instantaneamente. Pouco depois, Shima chega e vê tudo o que aconteceu. Ao mesmo tempo, ela tem um olhar morto em seus olhos enquanto diz que Taka estava certo sobre os humanos não serem confiáveis. Assim que Taka começa a ficar preocupado com esse comportamento estranho de Shima, ele de repente começa a cambalear, mas Lily chega bem a tempo de pegá-lo enquanto ele diz que está apenas se sentindo um pouco cansado. Por enquanto, ele acha que seria melhor se eles voltassem para a caverna e descansassem o máximo possível, porque todos tiveram um dia muito longo. Mais tarde naquela noite, Taka parece estar tendo um pesadelo.
pois é visto suando à noite. Nesse momento, ele ouve uma voz desconhecida chamá-lo pelo nome de mestre, fazendo-o acordar instantaneamente. Ele olha para trás e vê que Rose é a única por perto, o que o faz começar a se perguntar se ela foi quem falou com ele agora. Ela confirma isso. Rose fala mais uma vez e diz a Taka que seu desejo de finalmente ter uma conversa com Taka finalmente se tornou realidade. Taka lembra que uma vez desejou que Rose pudesse falar com ele, então com isso acontecendo, ele ainda está um pouco surpreso que isso realmente aconteceu. Depois de alguns momentos, Taka percebe que Rose claramente tem algo a dizer a ele, então ele diz a ela que ela é livre para dizer o que quiser a ele. Com isso dito, Rose pergunta a Taka se ele se arrepende de ter entrado em contato com sua colega de classe. Taka fica confuso sobre o porquê de ela perguntar isso, então ele pede que ela esclareça um pouco mais sobre o assunto. Até onde Rose sabe, esta é a primeira vez que ela o vê tendo um pesadelo antes, então é natural que ela suspeite que há uma ligação entre isso e o que aconteceu com seu antigo colega de escola. Taka agora tem um olhar muito sério no rosto enquanto diz a Rose que entende sua preocupação. No entanto, ele tem certeza de que não se arrepende de nada. Hoje ele se aproximou de Kaigo com a intenção de reunir informações, mas depois descobriu que ele só queria matá-lo. Taka não é tão amigável a ponto de ignorar que ele tentou matá-lo, e foi por isso que ele não hesitou em matá-lo quando teve a chance. Ele sabe que fez o que tinha que fazer, e é por isso que ele não se arrepende de nada. Depois de ouvir tudo isso, Rose permanece em silêncio por alguns momentos, depois dos quais ela pede desculpas a Taka porque ela não consegue compreender as sutilezas de ser humano. Ela então começa a cerrar o punho em frustração porque ela sente que não é capaz de aliviar o estresse de Taka já que ela não é humana. Para adicionar a isso, ela também acredita que Taka ficaria mais à vontade se fosse Lily quem estivesse tentando confortá-la, o que a faz começar a se sentir inútil e patética. Taka vê que Rose se sente uma merda agora, então ele pega a mão dela e lhe dá um abraço caloroso enquanto diz que ela entendeu tudo errado. Ele diz a ela que ela o ajudou a aliviar muito do seu estresse, então não importa se ela não pode confortá-lo como Lily porque ele só quer que ela esteja ao seu lado não importa o que aconteça. Depois disso, Taka diz a Rose que ele gostaria de ficar nessa posição de abraço porque isso está realmente começando a acalmá-lo. Rose então o abraça muito mais forte e diz a ela que está tão feliz que está começando a ficar um pouco assustada. Então, no dia seguinte, Taka informa a Rose e Lily que elas vão mudar de base a partir deste ponto. Porque de acordo com Kaga, há uma possibilidade de que existam monstros que podem matar até mesmo portadores de magia baratos. Embora Lily veja isso como algo razoável, ela não consegue deixar de se perguntar se o Kaga estava mesmo dizendo a verdade quando disse isso. Não que Taka confie completamente no que Kaga disse, ele ainda gostaria de reduzir os riscos o máximo possível. Então, com isso, ele diz a todos para se prepararem porque eles estariam saindo imediatamente. Então, quando todos começam a arrumar suas coisas, Taka começa a pensar consigo mesmo e diz que não espera que haja monstros que possam realmente matar portadores de magia baratos, principalmente porque ele sabe que um portador de magia barato é tão forte que poderia até derrotar um dragão com as mãos vazias. Taka conta a Lily o que ela pensa sobre isso, mas ela responde, dizendo que para um monstro alto, pode ser possível que ele mate um portador de magia barato. Taka fica confuso sobre o que ela quer dizer com um monstro alto, então ele gentilmente pede que ela explique. No momento seguinte, Lily começa a explicar que além do reino desta floresta, existem monstros que possuem poderes mágicos extraordinários. Então, como um conselho, ela diz a Taka que ele não deveria se incomodar em lutar se ele for encontrar um porque ele definitivamente será morto não importa o que aconteça. Nesse momento, Rose sente uma sensação estranha, então ela coloca a mão na frente de Taka e diz a ele para ter cuidado porque ela sente a presença de um grupo de monstros. Pouco depois disso, dois lobos presas de fogo emergem das sombras de uma maneira muito cinematográfica, fazendo com que Rose e Lily assumam suas posições de batalha. Vendo que há dois lobos, Lily pensa por um tempo e raciocina que se ela e Rose forem enfrentar um cada, elas devem ser capazes de derrotar os dois sem nem suar a camisa. Agora, com o pior momento de todos, um terceiro lobo sai do esconderijo e se revela, deixando Lily em total descrença porque ela sabe que ela e Lily não serão capazes de lutar contra três lobos simultaneamente. Mesmo que Lily pegue um e Rose lide com outro, o que for levado definitivamente virá atrás dele. Então, vendo que este é o caso em que foram forçados, Taka sabe que não tem outra opção a não ser lutar. No entanto, Rose e Lily nem querem que Taka participe da luta, então elas dizem para ele se acalmar porque elas estão dispostas a protegê-lo com cada fibra do seu ser, mesmo que isso signifique que elas acabem morrendo. Taka fica lisonjeado com isso, no entanto ele não pode simplesmente comprar e vê-las lutar com suas vidas em jogo por ele, então ele as informa que ele vai se juntar à luta porque ou todos eles sobrevivem ou ninguém sobrevive. Ele dá instruções para Lily para ela lidar com um dos lobos e matá-lo o mais rápido que puder enquanto Rose protege Elishima, também enquanto mantém os outros dois ocupados ao mesmo tempo. Agora que um plano foi formulado, Lily começa correndo em direção aos lobos e usando sua lança para acertar um ataque sólido, mas depois disso, algo muito chocante acontece.
O corpo do lobo de repente começa a vibrar muito seriamente, e então depois de alguns momentos, um ser com o corpo de uma mulher e as pernas de uma aranha emerge do corpo do lobo, o que faz Taka congelar de medo e confusão. Ele então sente uma pressão muito avassaladora vinda do ser, o que o faz começar a se perguntar se este é o monstro alto sobre o qual Lily falou antes. A moça em cima do corpo da aranha dá uma olhada em Taka e sorri porque ela aparentemente estava procurando por ele por um longo tempo, e agora ela finalmente o encontrou. Este ser olha para o lado e vê que há ainda mais um monstro vagalume sobrando, então sem perder tempo, ela usa uma de suas pernas para esmagá-lo até a morte. Taka está ciente de que mesmo toda a força deles combinada não seria capaz de derrotar este ser, então ele chama a todos e diz para eles darem um fora dali, mas antes que ele consiga escapar, ela tira uma teia que o prende e restringe seus movimentos. Rose e Lily podem ver que ele está prestes a ser levado, então, mesmo duvidando que será um páreo para ela, elas pegam suas armas e começam a correr em sua direção. Mas, como esperado, o ser-aranha é tão forte que joga Rose e Lily para longe sem nem suar, e depois disso, ela escapa com Taka sob sua custódia. Pouco depois, o machucado Taka acorda se perguntando onde ele está. Ele olha para cima de si mesmo e vê o ser-aranha, que o informa que ele está atualmente em seu ninho de aranha. Taka então pergunta a ela sobre o paradeiro de Lily e Rose, o que a choca completamente porque ele está mais preocupado com o bem-estar de seus amigos do que consigo mesmo. No entanto, ela diz a ele para não se preocupar porque ela não fez nada a eles, já que ela não tem absolutamente nenhum interesse em suas vidas infantis. Depois de ouvir isso, Taka olha para ela confuso porque ele não entende por que ela passaria por todo esse trabalho para capturar um perdedor feio como ele. Ela observa que Taka está confuso, então ela o informa que ela vai usar seu poder de domesticação em si mesma. Só então, Taka percebe que ele está começando a formar uma conexão com ela, o que significa que ela vai se tornar um dos monstros domesticados de Taka. Depois que isso foi feito, ela deixa claro para ele que fez tudo isso com ele sendo seu alvo. Mas com tudo isso acontecendo, Taka ainda está confuso sobre o porquê de ela querer ele em primeiro lugar. Para ela, parece que Taka está falhando em compreender seu próprio valor, então ele o chama pelo nome de meu senhor e começa a explicação informando que todos os monstros normalmente vivem sem ter qualquer propósito, mas no momento em que são domesticados, eles começam a ganhar um senso de si mesmos pela primeira vez. Ela ouve isso e agora está cheia de excitação porque Taka está começando a reconhecer o quão valioso ele é para os monstros. Mas como uma forma de deixar as coisas mais claras, ela arranca o fluido da teia de aranha dele e diz que vai explicar tudo para ele para que ele possa ter um melhor entendimento. Ela deita no peito dele e diz que, embora possa soar como uma contradição ao que ela havia dito antes, na verdade, ela realmente tinha um propósito. Há muito, muito tempo, ela havia atingido um senso de si mesma. No entanto, isso ainda era algo frágil e transitório. Pelo que pareceu uma eternidade, ela caiu em um sono profundo e estava vivendo lá desde então. No entanto, no momento em que o conheceu pela primeira vez, ela acordou daquele sono. Ela afirma que o choque sentido naquele momento é algo que Taka nunca entenderá. Agora que ela adquiriu seu senso de identidade, o mundo finalmente está cheio de cor novamente, e ela se sente mais viva do que nunca. Ela já teve um poder que não estava perdido para ninguém. E com esse poder, ela poderia facilmente alcançar o que quisesse e fazer o que quisesse. Então faz sentido tudo isso. Ela considera Taka muito valioso para ela porque foi ele quem ajudou a conseguir isso. Portanto, ela não consegue evitar se apaixonar por ele. Ela então o sufoca enquanto diz para ele se tornar dela para que ela o mantenha ali por muito tempo. Enquanto isso, de volta à floresta, Lily pode dizer que o ser-aranha era definitivamente um monstro domesticado, assim como eles. Rose pode ver que Lily está bastante preocupada com isso, então ela diz a ele para se acalmar porque, já que ela apenas o sequestrou, seria seguro dizer que é improvável que ela mate Taka imediatamente. Lily percebe que ficar preocupada não vai levá-la a lugar nenhum, então ela fica séria e diz que, de qualquer forma, é melhor que eles comecem a perseguir Taka imediatamente, ou então algo terrível pode acabar acontecendo. Rose acha que é uma boa ideia, mas ela não sabe o que eles vão fazer sobre Shima. Taka decidiu protegê-la a todo custo, o que significa que eles não poderiam simplesmente deixá-la lá a seu próprio critério. Enquanto Lily e Rose conversam sobre deixar Shima lá ou não, Shima fala e diz a elas que, se for possível, ela gostaria que a levassem junto com elas porque ela acredita que pode provar ser útil para elas. No entanto, Lily imediatamente recusa porque não confia nela o suficiente para trazê-la em uma missão tão crítica quanto essa. Em tal situação de emergência, Lily acredita que não pode trazer um humano em quem não confia porque não terá certeza de qual será o resultado. Shima ouve isso e agora tem um olhar muito morto em seus olhos porque já havia previsto essa resposta dela. Lily rejeitar sua proposta não é chocante para ela porque ela sabe que ela tem estado tensa perto dela esse tempo todo por uma razão ou outra. Lily não pode negar esse fato, mas ela não vê nada de errado nisso porque ela apenas considera isso um ato de ser cautelosa. Então no momento seguinte, ela diz a Rose que é melhor elas começarem o plano de resgate para Taka, depois do qual ambas vão embora. Mas antes que elas possam ir mais longe, Shins confiantemente anda na frente delas e pergunta a ela novamente se não deixá-la ir junto é a decisão certa ou não. Ela sabe que Lily só tomou essa decisão por despeito,
porque ela pode dizer, já que sua postura, comportamento e tom são exatamente os mesmos de Mio. Shima acredita que a razão pela qual Lily não gosta dela é porque ela realmente tem muitos ciúmes dela, ciúmes porque ela e Taka são humanos de verdade enquanto ela é uma. Lily ouve isso e percebe que isso é verdade, então ela cai no chão com um forte olhar de descrença em seu rosto. Neste ponto, Rose diz a ela para calar a boca porque ela já disse demais. Shima então se desculpa, no entanto, ela sente que não teve muita escolha porque Lily não estava ouvindo a razão, e se ela não tivesse intervindo, Lily teria ido direto para o Ser-Aranha e se matado. O Ser-Aranha é muito mais forte do que os poderes de ambos combinados, então Shima sabe que eles não retornarão vivos se eles se apressarem cegamente para atacar. Com isso dito, ela acredita que a solução mais ótima seria que eles criassem uma estratégia para derrotá-la. Shima não pode dizer com certeza que vai dar certo, mas uma coisa ela sabe é que eles devem bolar a melhor estratégia de batalha que puderem. Shima então chama a atenção de ambos e os informa que ela quer salvar Taka pessoalmente também, então para conseguir isso eles vão precisar trabalhar juntos. Pouco depois, Lily e Rose chegam ao ninho da aranha apenas para vê-la assediando Taka enquanto está sentada em cima dele. Ela pode sentir a presença de alguém, então ela olha para trás e vê que seus asseclas vieram para salvá-lo, embora eles estejam cientes da enorme lacuna de poder entre eles. Taka sabe que eles não são páreo para o Ser-Aranha, então ele consegue reunir alguma força e diz a eles para darem um fora dali. O Ser-Aranha diz a eles para seguirem o conselho de seu mestre ou então ela não teria escolha a não ser fazer as coisas ficarem violentas. No entanto, Lily decidiu ir embora de lá sem levar Taka para casa, então ele confiantemente pede para ela deixar Taka ir. A aranha obviamente não vai deixá-la ir. Eles começam a batalha com ela correndo em direção a Rose e Lily enquanto diz que vai devorá-las. Então, com um único golpe, ela é facilmente capaz de dar um tapa em Rose, deixando Lily sozinha para liderar o ataque. Neste momento, o Ser-Aranha esperava que Lily seguisse com um ataque de curta distância, mas para sua surpresa, Lily se distancia e então dispara um ataque de longa distância, que a pega desprevenida. Depois que o tiro acerta, Lily sente que este é o momento perfeito para dar o golpe final, então ele pega a lança dela e avança em sua direção com toda a sua força. Mas logo antes de conseguir se conectar, a aranha contra-ataca usando um ataque rápido de teia, fazendo com que Taka, que está assistindo a batalha, comece a ficar mais assustado do que já está. Mas, na realidade, tudo isso era apenas parte do plano de Lily para servir como uma distração enquanto Rose furtivamente aparece por trás da aranha e a corta no pescoço com sua espada. Mas depois disso, as coisas não parecem mais ir como planejado porque a aranha rapidamente recupera sua força e atinge Rose e Lily com muita força, fazendo com que elas voem para trás até baterem em uma parede. A aranha realmente começa a elogiá-los porque ela nunca imaginou que eles seriam capazes de dar um golpe bem-sucedido. Ela fica impressionada, mas mesmo assim, ela ainda os considera ameaças, então ela diz que vai acabar com tudo agora. Enquanto ela caminha lentamente até eles, ela diz que eles deveriam ter sido espertos o suficiente para saber que não seriam páreo para ela. Nesse momento, Taka olha para a outra entrada e vê Shima entrar silenciosamente, o que choca Taka porque ele não entende por que Rose e Lily a trouxeram junto. Surpreendentemente, Shima se aproxima do Ser-Aranha e menciona que tem um anúncio a fazer. Há algo sobre ela que parece muito óbvio, no entanto, nenhum deles foi capaz de perceber. Neste ponto, todos que estão ouvindo estão confusos e se perguntam do que diabos ela está falando. Depois de alguns momentos, a aranha se cansa de sua porcaria, então ela agarra Shima pelo pescoço com sua teia e tenta sufocá-la até a morte. Mas logo antes de morrer, Lily assume sua forma de lodo e então aparece na frente da aranha, enquanto ela agradece a Shima por lhe dar algum tempo. Lily então invoca todo o seu poder e o usa para lançar um ataque de explosão na aranha, e dessa distância, já é bem óbvio que não há escapatória para ela. A garota-aranha agora está destruída, então Lily corre até Taka e lhe dá um abraço forte porque ela acredita que venceu a batalha completamente. Mas naquele momento, Taka olha para trás e vê que a garota-aranha está viva, o que significa que o ataque pesado que Lily acertou nem teve efeito nela. Nesse ponto, Taka começa a entrar em pânico porque ele acha que eles vão ser mortos. No entanto, Lily continua a abraçá-lo enquanto diz que ele não deveria desistir tão rápido. Em meio à garota-aranha ainda viva, Rose, Lily e Shima ainda permanecem muito calmas porque já fizeram alguns preparativos com antecedência para este caso em particular. Já que Taka domou anteriormente, as três agora compartilham uma conexão, então elas decidem dar a ela um gostinho de seus verdadeiros sentimentos. Depois que essa informação é transmitida, a garota-aranha agora entende que Rose e Lily anseiam por seu mestre Taka, e ele sente exatamente o mesmo por elas. E por isso, ela acredita que nada no mundo pode substituir esse sentimento, porque é uma felicidade que não pode ser obtida sozinha. Ao mesmo tempo, ela percebe que simplesmente pegar Taka não lhe permitiria obter felicidade também, que é precisamente onde ela tem cometido o erro. Então, depois de alguns momentos desse reconhecimento, ela olha para seus peões em descrença, percebendo que ela é apenas uma velha vadia solitária.
Taka vê que a garota-aranha perdeu todos os seus motivos, e agora não tem mais intenção de lutar contra eles. Então ele começa a se perguntar se esse era o plano de jogo deles o tempo todo. Shima confirma isso dizendo que sabia que eles não teriam chance se lutassem de frente, então ela imaginou que o melhor curso de ação seria mirar em seu coração imaturo, que era simplesmente mostrar a ela que ela nunca seria capaz de obter a felicidade máxima de um lacaio com a maneira como ela estava tentando fazer as coisas. A garota-aranha ouve isso e pergunta a Shima qual é o verdadeiro significado da felicidade de um lacaio. Ela explica que é o sentimento de ser confiável e amado por seu mestre, e também servi-lo, enquanto se sente amado e confiável ao mesmo tempo. Depois disso, Lily informa Taka que ela o curou até o ponto em que ele deveria ser capaz de andar. Então, dito isso, eles decidem todos partir em um acordo. No entanto, partir assim não parece certo para Taka. Então, antes de partirem, ele olha para trás para a garota-aranha e pergunta se ela gostaria de ir junto com o resto deles, o que choca Lily e Rose. No começo, a garota-aranha se sente um pouco cética sobre se isso é verdade ou não, mas no momento seguinte, ela pode dizer que Taka está falando sério sobre isso por causa da conexão que foi formada entre os dois. Mesmo que ela tenha tido um comportamento hostil em relação a ele e até mesmo tenha batido bastante, ele ainda se sente um pouco responsável por sua fúria porque, afinal, foi ele quem lhe deu um coração em primeiro lugar. Depois de ouvir tudo isso, ela começa a chorar porque agora vê o quão bondoso Taka é. Então agora que ela vai se juntar a eles, Taka decide que eles vão usar este ninho como uma base temporária por enquanto. Depois disso, ele diz a Lily para dar um tempo, já que ela tem sido a única a fazer a maior parte do trabalho, e diz a Rose para encontrar equipamentos e partes para seu corpo, caso eles enfrentem qualquer outro desafio. Taka sabe que eles podem continuar chamando-a de Garota-Aranha, então ele começa a pensar em um nome adequado para dar a ela. Sendo esse o caso, ela diz que quer ter o nome de uma flor também, sendo algo parecido com Rose e Lily. Taka pensa por um tempo e não consegue pensar em nada significativo, mas Shima então fala e sugere o nome Gerbera, que é o nome de uma espécie de flor que floresce de uma maneira conhecida como floração de aranha. Taka gosta do nome, então a garota-aranha foi oficialmente chamada de Gerbera agora. Depois que isso foi resolvido, Taka informa Gerbera que ele quer que ela seja sua acompanhante porque ele planeja ir para a floresta amanhã em busca de novos lacaios. Rose ouve isso e não apoia a ideia de ele ir para a floresta junto com Gerbera porque ela acha que é muito cedo para ele começar a confiar nela. No entanto, Taka diz a Rose que ela está apenas pensando demais, e também que ele vai ficar bem. No dia seguinte, ele e Gerbera saem como planejado em busca de novos lacaios, e enquanto eles estão lá fora, Taka percebe que ela está mantendo distância dele. Então ele pergunta por que ela está fazendo isso. Então ela responde, dizendo a ele que não parece certo ela estar tão perto dele, embora não tenha passado tanto tempo desde que ela tentou atacá-lo. Mesmo que ela honestamente não tenha mais intenção de machucá-lo, ela não consegue deixar de pensar que Rose estava certa quando disse que ela é uma criatura perigosa que só traria mal a ele e aos outros. O fato de eles a terem perdoado e aceitado, embora ela tenha tentado tanto machucá-los, a assusta, fazendo-a se sentir mais uma canalha do que realmente é. Taka observa o quão arrependida ela está sendo, e como ela agora está com tanto medo de traí-los, ele tem esperança de que ela nunca trairá a confiança deles daquele ponto em diante. Depois que isso foi resolvido, Taka sugere que eles se concentrem no objetivo e continuem a busca. Mas, naquele momento, sua visão começa a ficar turva, então ele escorrega e está prestes a bater no chão com muita força. Mas, bem antes disso acontecer, Gerbera pega e amortece sua aterrissagem, deixando sua cabeça descansar sobre suas grandes melancias. Taka agradece Gerbera pela salvação e realmente não esperava nada menos dela, visto que ela é um monstro alto. Então com ela por perto, ele sabe que não precisa se preocupar em cair porque confia que Gerbera sempre estará lá para pegá-lo. Enquanto ambos permanecem nessa posição, ela pergunta a Taka o que ela teria que fazer para que Rose se sentisse à vontade perto dela. Taka simplesmente aconselha que se ela deseja que alguém confie nela, então ela deve fazer o seu melhor para construir a confiança gradualmente. Então, depois que isso foi resolvido, Taka percebe que eles não tiveram muita sorte em encontrar nenhum lacaio, então ele sugere que eles voltem hoje e tentem novamente amanhã. Pouco depois, eles chegam de volta à sua base e Lily percebe que Gerbera está de muito bom humor, no entanto Rose ainda permanece cética sobre suas intenções. No dia seguinte, Shima senta para assistir Rose criar uma ferramenta mágica e acha sua habilidade de criação mágica muito fascinante. Mesmo que ela esteja apenas usando madeira como material para fazer uma placa peitoral, o resultado final parece que ela usou um material metálico muito resistente. Shima realmente quer ajudar, então ela diz a Rose para dizer a palavra se ela precisar de ajuda com qualquer coisa. Mas para sua surpresa, Rose pede que ela leve a placa peitoral que ela estava apenas criando para o local de descarte. Shima ouve isso e fica surpreso que ela vá se desfazer dele e até começa a se perguntar se ela tinha entrado nela enquanto ela estava fazendo isso. No entanto, Rose informa que ela não foi a causa, mas sim porque ela se distraiu bastante com outra coisa. Shima pergunta se ela talvez tivesse se distraído enquanto pensava em como Taka tinha aceitado Gerbera, embora ela quase o tivesse matado há tanto tempo.
Rose tentou várias e várias vezes aceitar Gerbera, mas por algum motivo ela simplesmente não consegue encontrar em seu coração o perdão. Depois que Shima ouve isso, ela acha natural que Rose esteja tendo dificuldade em entender o motivo do que Gerbera fez, porque, ao contrário dela, Gerbera tem uma quantidade significativa de ganância abundando. Shima vê que Rose ainda está bastante confusa sobre isso, então ela explica melhor dizendo que pode ser mais preciso chamar isso de desejo em vez de ganância. Gerbera possuía a ganância porque desejava manter Taka só para si, razão pela qual Shima acredita que ela tomou essa atitude. Ao mesmo tempo, Shima acredita que Rose também tem um desejo próprio, mas é que ela não está ciente disso. A princípio, Rose pensa sobre isso por um tempo e não consegue pensar em nenhum desejo que ela tem além de querer servir seu mestre. Shima acredita que deve haver algo mais que ela deseja além de servir seu mestre, então ela pede para ela pensar sobre isso muito mais profundamente do que antes. Então, depois de alguns momentos, ela pensa de volta para relembrar um momento mágico quando Taka lhe deu um abraço profundo, o que a faz perceber que o que ela deseja mais do que querer servir Taka é querer abraçar Taka. Shinzo ouve isso e acha fofo, então ela pula para abraçar Rose em excitação, mas então ela logo percebe que quem ela quer ser abraçada é Taka e não ela, então ela sai de cima dela e se desculpa por abraçá-la tão abruptamente. Rose então olha para baixo e tem um olhar triste no rosto porque ela sente que nunca mais poderá experimentar esse sentimento porque ela acha que seria desrespeitoso uma boneca como ela querer abraçar seu mestre. Shima ouve isso e diz a ela que isso não é verdade porque, como ela é uma menina, é natural que ela tenha esse tipo de pensamento. Em meio a ouvir isso, Rose diz que seria melhor para ela se Taka abraçasse simplesmente porque ele queria e não o contrário. Enquanto isso, Rose vê que Shima está realmente ansiosa para ajudá-la a realizar seu desejo, o que a faz se perguntar por que ela está tratando tão bem, embora ela seja apenas uma boneca e uma mera serva de Taka. Nesse momento, Shima sorri enquanto diz a Rose que ela pode ter pensado em uma solução para seu problema, mas antes mesmo de ter a chance de completar a frase, Rose fica tão confusa e pergunta a Shima por que ela não está guardando rancor contra ela e Lily, porque já é de conhecimento comum que ela e Lily eram muito cautelosas com ela nos estágios iniciais. No entanto, mesmo sabendo disso, ela reconhece que ela, de todas as outras, nunca duvidou dela e fala com ela normalmente, e por isso, ela continua muito grata a Rose, tanto que adoraria ser sua amiga, se possível. Rose ouve isso e imagina que pode ser um pouco difícil para ambos serem amigos porque ela jurou sua total lealdade a Taka, o que significa que se Taka desse a ordem para matar Shima, Rose faria isso sem nem pensar duas vezes. Mas se Shima estiver bem com isso, Rose deseja ser sua amiga também, então com tudo isso dito, eles apertam as mãos, o que significa o início de sua amizade. Enquanto isso, 3 dias se passaram desde que Taka e Gerbera partiram em sua missão para encontrar alguns lacaios na floresta. No entanto, Taka agora está começando a ficar um pouco preocupado porque, nos 3 dias em que eles estavam encontrando monstros, eles não conseguiram domar nenhum monstro. Ele sabe que precisa domar mais alguns quando eles voltarem para fazer Rose confiar em Gerbera também. Com isso em mente, Taka chama sua atenção e diz a Gerbera que, para procurar por lacaios de forma mais eficiente, ele acha que seria melhor se eles procurassem um lugar que tivesse mais densidade de monstros, o que ela ouve e considera uma boa ideia. Ela conhece alguns lugares, mas também sabe que são muito perigosos, então sugere que consultem os outros primeiro e ouçam a opinião deles sobre o assunto. Ela ainda assume que Shima é um dos asseclas de Taka, então ela naturalmente pensa que, como Shima tem uma aparência muito ousada e assustadora, ela pode ser a melhor opção para essa tarefa. Mas, para sua surpresa, Taka informa que Shima não é um de seus asseclas, mas apenas um humano comum, o que significa que não haveria sentido em ele ir junto com ela porque ambos poderiam ser mortos facilmente. Gerbera ouve isso e agora tem a impressão de que não considera Shima sua companheira porque ela é humana e há uma possibilidade de que ela acabe o atraindo no futuro. No entanto, Gerbera confia que Shima permanecerá leal a Taka, então ela lembra da época em que foi ela quem elaborou um plano mestre naquele dia. Essa declaração de Gerbera o faz começar a questionar se ele deveria começar a confiar em Shima, já que ela quase arriscou sua vida por ele naquela vez. Gerbera agora entende que Taka não a considera uma companheira, então ela pergunta o que exatamente ela é para ele se não uma companheira. Logo antes que ele seja capaz de dar uma resposta, ele estranhamente cai no chão e começa a ter flashbacks assustadores de todos os momentos em que ele matou seus colegas de classe. Enquanto ele está deitado no chão, ele percebe que Shima não é nada como aqueles canalhas sujos que o traíram no passado e também vendo que ela basicamente arriscou sua vida por ele naquela época, ele lentamente começa a pensar que é hora de começar a mostrar alguma confiança em relação a ela. Enquanto isso, Gerbera está atualmente em pânico e correu para trazer um pouco de água para ver se isso ajudaria em sua condição. Mas, para sua maior surpresa, ela chega lá e vê que Taka está acordado e tem um olhar muito ameaçador no rosto. Ao ver isso, ela imediatamente começa a se desculpar com ele porque sente que a reação que ele teve foi por causa das coisas que ela disse antes. No entanto, Taka não está bravo com isso e prefere dizer a Gerbera que ela deveria estar agradecendo, porque se ela não estivesse aqui, ele nunca teria percebido seu erro. Então, com isso em mente, ele sugere que eles voltem para a base e tentem novamente amanhã. Neste ponto,
Taka está pronto para começar a confiar em Shima, e com isso, ele sabe que levará algum tempo e pode até acabar sendo em vão. Mas ele pelo menos precisa se esforçar um pouco porque ele deve isso a ela, já que foi ela quem o salvou. No dia seguinte, Taka e Gerbera retomam sua rotina habitual e viajam uma longa distância para longe de sua base em busca de alguns monstros para ele domar. Gerbera alerta que eles estão quase no local de água onde os monstros têm mais probabilidade de se reunir, fazendo Taka esperar que eles consigam alguns lacaios hoje. Ao longo da jornada, eles encontram uma flor muito bonita. No entanto, Gerbera imediatamente informa a Taka que esta na verdade, uma espécie muito perigosa conhecida como atirador de sementes, que ataca suas presas atirando sementes nelas. No entanto, este atirador de sementes não é páreo para Gerbera, então eles o tiram do caminho com facilidade, e ambos continuam sua jornada. Então, depois de algumas horas de viagem, Gerbera suspeita que Taka pode estar um pouco cansado, então ela sugere que ele beba um pouco de água. Ele percebe que pode ser uma boa ideia, e então a informa sobre como sua visão está ficando turva e começa a ver uma luz branca brilhante. Gerbera ouve isso e imediatamente pula de susto porque ela considera que isso é uma condição bastante séria. Ela então se aproxima bem do rosto dele e começa a examiná-lo. No entanto, Taka diz a ela que não há sentido em fazer isso porque ele não acha que a condição não seja tão séria assim. Gerbera pensa o contrário, então ela coloca a mão na frente de Taka e diz a ele para olhar por alguns momentos. Assim como ela esperava, Taka começou a ver a luz branca novamente assim que olhou para a palma da mão dela, o que a faz concluir que ganhou o poder de sentir poderes mágicos. Ao mesmo tempo, ela também o informa que parece que ele também tem algum tipo de poder mágico dentro dele, o que provavelmente é o motivo pelo qual ele ganhou a habilidade de sentir magia. Como Taka permanece confuso sobre como ele conseguiu adquirir esse poder, Gerbera dá um palpite e diz que a razão pela qual ele adquiriu esse poder foi porque ele e seus asseclas estavam conectados por uma conexão de caminho. Depois de obter essa explicação, ela pode dizer que Taka está bastante confuso sobre isso, então ela explica que uma conexão de caminho é um tipo de magia que conecta todos os seus corações. Tendo ouvido essa explicação ainda mais completa, Taka agora tem a impressão de que está lentamente começando a obter algum poder mágico do caminho que ele formou com Lily Rose, o que significa que há uma possibilidade de que ele tenha alguns dos poderes de ambas. Vendo que Taka tem apenas 3 lacaios agora, ele possuirá apenas alguns dos 3 poderes deles. No entanto, se ele tivesse mais lacaios, a quantidade de poder que ele alcançaria aumentaria exponencialmente, o que significa simplesmente que quanto mais lacaios ele tiver, mais poderes ele alcançaria. Nesse momento, Gerbera avista uma raposa balão que acabou de sair dos arbustos, e como são conhecidas por serem criaturas bastante hostis, ela imediatamente lança um ataque contra elas, mas felizmente, Gerbera é rápido o suficiente para tirá-las de lá a tempo. Embora ela considere a raposa balão bem forte, ela ainda acredita que ela não é páreo para ela na batalha. Antes mesmo que Gerbera tenha a chance de começar a atacar, ela percebe que a raposa virou as costas e começou a recuar para sua matilha, então ambas acham que seria uma boa ideia segui-la e ver se Taka seria capaz de domá-la. Enquanto eles o perseguem, Taka começa a se aprofundar em seus pensamentos novamente e acha bastante estranho que a raposa tenha se incomodado em desafiar Gerbera, embora suas diferenças de força sejam bem grandes. Gerbera sente que está começando a ficar um pouco preocupado, então ela diz para ele não se preocupar porque ela confia que será forte o suficiente para protegê-lo, não importa o que aconteça. Ao mesmo tempo, Gerbera também está muito desesperada para que eles consigam um novo lacaio hoje, para que Rose finalmente a reconheça. Eles perseguem a raposa até chegarem a um arbusto distante, onde veem um bando inteiro de raposas que estavam esperando lá para emboscá-los. Como há muito mais raposas do que Gerbera esperava, elas agora estão completamente cercadas, então ela se preocupa se conseguiria proteger Taka e a si mesma ao mesmo tempo. Ela começa a pensar em maneiras de tirá-las de lá, então ela vê uma área na defesa da raposa com o menor bombardeio, então ela percebe naquele momento que não tem outra escolha a não ser passar por elas. Ela carrega Taka em seus braços e corre pela barragem, o que é uma experiência muito dolorosa para ela e Taka. Então, depois que eles chegam a um certo ponto, ela diz a ele para aguentar firme porque eles logo estarão livres. Quando eles finalmente conseguem sair, Gerbera olha ao redor e arregala os olhos ao perceber que eles acabaram de entrar no território das videiras atiradoras, fazendo-a começar a se perguntar se era o plano da raposa atraí-los para cá esse tempo todo. Pouco tempo depois de chegarem, as vinhas atiradoras sentem a presença deles, então elas subsequentemente começam a atirar seus espinhos neles, fazendo Taka passar por uma dor ainda mais imensa do que ele estava inicialmente. Gerbera fica furiosa com isso, então ela luta com sua capacidade total e usa suas teias para derrotar as raposas e as vinhas atiradoras com um único ataque de varredura. Depois que todos foram derrotados, ela olhou para Taka e viu que ele estava em péssimo estado, então ela imediatamente correu de volta para a base com a esperança de que Lily fosse capaz de curar seus ferimentos. Ao chegar à base, Rose e Lily olham para trás e ficam chocadas ao ver que Taka está em uma condição terrível, então correm até ele sem hesitar. Lily o deita no chão e usa sua magia de cura para agir como uma forma de primeiros socorros.
Durante esse processo, Lily percebe que o ferimento é tão ruim que ela só seria capaz de curar as queimaduras usando magia de recuperação. No entanto, ela não seria capaz de fazer nada sobre os espinhos alojados em seus ferimentos. Lily fica sentada ali por alguns momentos e não consegue pensar em nenhuma outra solução além de cortar o corpo dele e remover as sementes manualmente. Então, com isso em mente, ela pede para Rose trazer uma faca para ela começar a operação. Rose entrega a faca para ela. Depois disso ela começa a cortar o corpo de Taka e remover as sementes da espinha, o que é uma experiência muito desconfortável para todos ali. Agora que Lily removeu com sucesso todas as sementes da espinha, ela cura suas feridas mágicas usando magia de recuperação. Então, com tudo isso, ela está bem confiante de que Taka vai ficar bem agora. No entanto, todos eles notam que Taka ainda parece estar com uma dor severa, fazendo Lily chegar à conclusão de que é porque seu poder mágico está diminuindo constantemente, e se continuar a se deteriorar assim, ele estará morto em menos de 10 minutos. Ao ouvir isso, Gerber coloca a culpa toda em si mesma, dizendo que ela nunca deveria ter ficado ao lado de Taka porque em todas as situações, ela acaba trazendo desastre para ele. Taka é capaz de ouvir essa declaração e percebe que está em uma situação muito ruim porque, nesse ritmo, o relacionamento que todos eles compartilham desmoronaria se ele morresse. Mas para sua surpresa, Lily chama Gerber no último momento e diz que a considera algo como uma irmãzinha para ela, e por isso, ela não vai simplesmente deixá-la ir embora e ser abandonada. Lily também sente que pode ter exatamente o que é preciso para salvar Taka, então ela diz para ela ficar para que ambos possam preparar a solução. A princípio, Gerber não acha que ela pode ser de alguma utilidade para eles, já que a condição de Taka é tão crítica que nem mesmo a magia de cura funciona nele. Lily informa que ela pode ser útil porque, por alguma razão desconhecida, Taka parece estar com pouco poder mágico, então tudo o que eles precisariam para restaurá-lo de volta ao seu antigo seria suplementar sua magia. E para isso, eles precisariam da ajuda de Gerber, já que ela já tem uma quantidade enorme de poder mágico. Uma gota de suor se forma em seu rosto quando ela ouve isso porque, embora esse plano tenha uma possibilidade de dar certo, também há uma grande chance de que isso possa causar mais complicações.